Você já imaginou viver em um mundo onde o céu simplesmente se abre e o impossível acontece diante dos seus olhos? Agora imagina ser um homem simples, acordar para mais um dia comum e de repente ter sua vida e a história de um país inteiro transformadas para sempre. Hoje eu vou te contar a história de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas não é apenas uma história religiosa. É uma história de fé, de mistério, de identidade, de um milagre que atravessou séculos e que até hoje desafia explicações. Volta comigo para o ano de 1531. O cenário é o México recém-conquistado pelos espanhóis. O povo indígena estava ferido, humilhado, espiritualmente devastado. Seus templos haviam sido destruídos. Sua cultura esmagada. Era um momento de dor profunda e confusão. E é exatamente nesse contexto que algo extraordinário acontece. No dia 9 de dezembro de 1531, um indígena simples chamado Juan Diego caminhava ao amanhecer em direção à catequese. Ele já havia se convertido ao cristianismo. Era um homem humilde, viúvo, dedicado à fé. Ao passar pelo Monte Tepeyac, ele ouviu uma música suave, um canto delicado como pássaros raros. E então uma voz doce o chamou pelo nome. Diante dele apareceu uma mulher envolta em luz. Ela tinha traços indígenas, pele morena, vestia um manto azul esverdeado cheio de estrelas. Não era uma visão assustadora. Era acolhedora, maternal. Ela se apresentou como a mãe do verdadeiro Deus e pediu algo específico. Queria que ali fosse construído um templo para que pudesse mostrar amor, compaixão e proteção a todos os povos daquela terra. Imagina a responsabilidade. Um homem simples recebendo uma missão gigantesca. Juan Diego foi até o bispo da época, Dom Juan de Zumárraga, para relatar o que tinha visto. Mas pense comigo, você acreditaria facilmente em uma história dessas? O bispo também não acreditou. Pediu uma prova. Juan Diego voltou triste ao monte. E novamente a senhora apareceu. Ele contou que o bispo precisava de um sinal. Ela pediu que ele retornasse no dia seguinte. Mas no dia seguinte, Juan Diego não foi. Seu tio estava gravemente doente. Ele passou o dia cuidando dele. Na madrugada do dia 12 de dezembro, saiu desesperado em busca de um padre para dar os últimos sacramentos ao tio e tentou evitar o monte, para não atrapalhar a senhora com seu problema. Mas ela apareceu no caminho. E aqui acontece uma das frases mais marcantes dessa história. Ela disse: "Não estou eu aqui que sou tua mãe? Não estás sob minha sombra e proteção?" Ela garantiu que o tio ficaria curado e pediu que ele subisse ao topo do monte para colher flores. Agora pensa comigo. Era dezembro, inverno. O monte era árido, pedregoso. Flores não cresciam ali, muito menos naquela estação. Mas quando Juan Diego subiu, encontrou rosas de castela, frescas, orvalhadas, perfeitas. Flores que nem eram típicas daquela região. Ele colheu as flores e as colocou em sua tilma, uma espécie de manto feito de fibra de cacto, material simples, que normalmente durava no máximo 20 anos antes de se deteriorar. A senhora organizou as flores no manto dele e disse que as levasse ao bispo. Quando Juan Diego abriu a tilma diante do bispo, as flores caíram ao chão. E algo aconteceu que mudaria tudo. Na própria tilma, impressa de forma inexplicável, estava a imagem da senhora que ele havia visto. A imagem que hoje conhecemos como Nossa Senhora de Guadalupe. O bispo caiu de joelhos. A prova estava ali. E não era apenas uma pintura comum. Era uma imagem cheia de símbolos, profundamente conectada tanto com a cultura indígena quanto com a fé cristã. Ela aparece com o sol atrás de si, a lua sob seus pés. Para os indígenas, isso significava que ela era maior que os deuses do sol e da lua que eles cultuavam. Ao mesmo tempo, para os cristãos, remetia à descrição da mulher do Apocalipse. Seu manto azul esverdeado era cor de realeza para os astecas. As estrelas estampadas nele correspondem, segundo estudos modernos, à posição real das constelações no céu do México naquela data específica de 1531. A faixa preta na cintura indicava gravidez na cultura indígena. Ou seja, ela estava grávida. Trazia o Salvador. Era como se cada detalhe tivesse sido cuidadosamente pensado para falar ao coração de dois mundos em conflito, o indígena e o europeu. E o impacto foi imediato. Milhares de indígenas começaram a se converter ao cristianismo. Não por imposição, mas porque naquela imagem viam alguém que se parecia com eles. Uma mãe que falava sua língua, que os compreendia. Agora deixa eu te contar algo ainda mais impressionante.
A tilma de Juan Diego não deveria existir hoje. Tecidos de fibra de cacto se desintegram em poucas décadas. Já se passaram quase 500 anos. Ela sobreviveu a um atentado com bomba em 1921, que destruiu o altar ao redor, mas não danificou a imagem. A ciência já analisou o tecido, as cores, os pigmentos. Não foram encontrados traços de pinceladas convencionais. Não há esboços prévios sobre a pintura. Algumas partes parecem não ter pigmento conhecido. E um dos pontos mais intrigantes: os olhos. Estudos ampliaram milhares de vezes os olhos da imagem. E o que encontraram? Reflexos minúsculos que parecem mostrar figuras humanas, como se estivessem refletindo o momento em que Juan Diego abriu a tilma diante do bispo. Isso é fé? É milagre? É mistério? Talvez seja tudo isso junto. O tio de Juan Diego, como prometido, foi curado instantaneamente e disse que também havia visto a senhora, que pediu para ser chamada de Santa Maria de Guadalupe. O nome Guadalupe pode ter origem espanhola, mas também pode ser adaptação de uma expressão indígena difícil de pronunciar em espanhol. Até nisso há mistério. O templo foi construído no Monte Tepeyac, e ao longo dos séculos, milhões de peregrinos passaram por ali. Hoje, a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na Cidade do México, é um dos santuários mais visitados do mundo. Milhões de pessoas vão todos os anos agradecer, pedir, chorar, celebrar. Mas o que torna essa história tão poderosa não é apenas o milagre da imagem. É o contexto. Era um povo ferido, dividido, destruído culturalmente. E surge uma figura que une, que acolhe, que fala a língua do oprimido e ao mesmo tempo constrói ponte com o conquistador. Nossa Senhora de Guadalupe se tornou símbolo de identidade mexicana. Símbolo de resistência, símbolo de dignidade. Durante a luta pela independência do México, sua imagem foi usada como estandarte. Durante revoluções, crises, guerras, ela continuou sendo referência. E talvez você esteja pensando, mas por que essa história ainda mexe tanto com as pessoas hoje? Porque ela fala de algo muito humano. Fala de esperança quando tudo parece perdido. Fala de alguém simples sendo escolhido para algo grande. Fala de uma mãe que protege. Independentemente da sua crença, é impossível negar o impacto cultural, histórico e espiritual desse acontecimento. E existe algo profundamente simbólico nisso tudo. O milagre não aconteceu para um rei. Não aconteceu para um general. Não aconteceu para alguém poderoso. Aconteceu para um homem invisível aos olhos do mundo. Quantas vezes a gente se sente pequeno, insignificante, como se nossa voz não tivesse importância. A história de Juan Diego nos lembra que o extraordinário pode acontecer na vida de qualquer pessoa. E quase 500 anos depois, aquela imagem continua ali, intacta, silenciosa, observando milhões de pessoas passarem diante dela. Alguns veem arte, outros veem ciência, outros veem milagre, mas todos veem algo que atravessou o tempo. E talvez essa seja a parte mais impressionante. Em um mundo que muda o tempo todo, onde tudo é descartável, onde tudo envelhece, aquela tilma continua desafiando o desgaste do tempo. A história de Nossa Senhora de Guadalupe não é apenas sobre uma aparição. É sobre identidade. É sobre cura. É sobre unidade. É sobre fé que nasce em meio ao caos. E agora eu te faço uma pergunta. Se você estivesse no lugar de Juan Diego, teria coragem de cumprir a missão? Teria insistido depois da primeira rejeição? Teria acreditado na própria experiência? Ou teria guardado tudo para si? Essa história atravessou séculos porque toca em algo universal, a necessidade humana de sentir que não estamos sozinhos, que existe cuidado, que existe proteção, que existe propósito. E talvez seja por isso que todos os anos, no dia 12 de dezembro, milhões de pessoas celebram Nossa Senhora de Guadalupe com uma devoção que mistura lágrimas, música, promessas e gratidão. Não é apenas tradição, é memória viva. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir sobre esperança, sobre fé e sobre o poder de algo que atravessa gerações. Deixa seu like para que mais pessoas conheçam essa história impressionante. E se você gosta de conhecer histórias que misturam mistério, fé e acontecimentos que desafiam o tempo, se inscreve no canal porque no próximo vídeo eu vou te contar outra narrativa que talvez mude a forma como você enxerga o mundo. Obrigado por ficar até aqui. E até o próximo vídeo.